Se você pretende alugar seu imóvel, você precisa de velocidade e retorno garantido. Principalmente se você tem uma família. E filhos. É por isso que eu recomendo a Credipago. Com a Credipago, você pode alugar seu imóvel no mesmo dia e seu investimento tem retorno garantido. Isso significa mais segurança para você e para sua família. Faça como eu. Acesse agora credipago.com.br e fale da Credipago para sua imobiliária. Credipago, uma família de facilidade e de felicidade. Olá, meus amigos e amigas do Open House Podcast. Estamos de volta com mais um novo episódio para todos vocês. E aqui, particularmente falando, eu e Marcos Benjamin, né, Marcos? Isso um episódio aí. assim muito particular, excepcional para todos vocês que querem conhecer um pouco mais sobre o mundo das locações, suas garantias, seus problemas, suas dificuldades e tudo aquilo que a gente aqui com o nosso novo entrevistado vai poder facilitar a vida de todos que estão envolvidos na locação imobiliária, não é, Marcos? Isso aí, galera. Um episódio assim sensacional, porque locação de imóvel é a próxima onda do mercado imobiliário, tá? Hoje o mercado está muito focado na compra e venda, mas a locação e administração imobiliária é a próxima onda. E o gargalo, o grande problema que a gente encontra é na fiança, é na garantia dos contratos de locação. E hoje trouxemos aqui um cara que é uma empresa, na verdade, e o cara que é especialista nisso. Mas, Fabiano, sem delongas, apresenta o nosso convidado. Olha a dica. É o Neto da Credipago. Parabéns, Neto, por você ter vindo. Valeu, valeu. Credipago, através do Neto, vai aqui mostrar que para cada problema existe uma solução. E a Credipago está aqui para solucionar muitos problemas das locações. É ou não é, Neto? Com certeza, com certeza. Obrigado aí pelo espaço, né, Marcos, Fabiano. Agradeço aí estar em nome da Credipago aqui, participando dessa potência, né, dessa sumidade que é esse podcast para o mercado imobiliário. Muito legal, bom. legal. Assisto, tá? Eu assisto de verdade. E aí, para um prazer, vamos desmistificar tudo isso aí, vamos elucidar tudo. Ele assiste, pessoal. Quem assiste, a gente convida. Assisto mesmo. E aí, vamos elucidar todas as dúvidas que o pessoal tem, né? Dessas novas modalidades de fiança que estão surgindo por aí, até para facilitar e tirar essa, vamos dizer, essa sombra aí que o pessoal tem, às vezes, do receio de estar fazendo locação, nos novos corretores, todo o pessoal do mercado. Isso. O pessoal entender, né, Neto, assim, a relevância da Credipago no mercado, que eu conheci a Credipago há muitos anos atrás, mas depois que houve aí essa fusão com o Banco PTG, né? Então vocês ficaram muito grandes. Mas, gente, vamos, né, Fabiano? Vamos por partes aqui, é porque eu tô muito ansioso, gente. Não, esse episódio, para quem é mestre e fera em locação imobiliária, Marcos Benjamin vai nadar de braçada. E eu vou ceder a primeira pergunta a ele, que ele já tá me cutucando aqui, dizendo, eu quero fazer pergunta. Claro, fica à vontade. Com certeza. Faz aí. Netão, querido, deixa eu te perguntar. Conta um pouquinho dessa história da Credipago, quando surgiu, né? Perfeito. Onde? Fala dessa fusão aí que eu achei fantástica com um dos maiores bancos privados do Brasil. Então, vai lá. Perfeito. Basicamente, para quem não conhece, né, a Credipago ela é uma empresa de fiança locatícia, né? Muita gente confunde com seguro. Tem muita gente... não é seguro, não? Não é um seguro. Já desmistificou muita coisa, meu amigo. Exatamente. Eu já achava que não é seguro, não? Não, porque não é seguro. Vou ter que contratar seguro. Não, peraí, mudou a história. Então não é seguro. E a nomenclatura que muita imobiliária adota também. Muitos falam, e a apólice e tal, mas a gente não tem apólice, a gente tem contrato. Perfeito. Então, basicamente, a gente é uma realmente empresa. A apólice é um seguro, né? Exato, na Funezeg, essas coisas. Exatamente. E já não é por aí, vamos dizer dessa forma. A Credipago, ela surgiu basicamente em 2016, né, lá no sul do país. 6 anos atrás, exatamente. 7 anos quase. Ela é relativamente nova, né, vamos dizer assim. E aí ela surgiu justamente por conta da demanda que era muito burocrática para se fazer uma locação antigamente, né? A gente sabe, pela lei do inquilinato, a gente sabe que só existem poucas modalidades para você fazer a fiança, exatamente, para poder fazer a fiança de uma locação. Por lei, a gente precisa de garantia para poder locar. E as mais usadas no mercado quais são? Você sabe muito bem, calção, né? Título de capitalização é muito utilizado. Aqui no Nordeste, não muito tanto, pouco, né? Muito pouco, né? Aqui tem menos participação, mas a calção aqui reina.
né? reina. E a caução, ela só de... A lei fala, claro, é até 3 aluguéis, né? Exato. Isso é um risco muito grande, né? Exatamente. Que no final das contas, se precisar de alguma coisa que exceda esse valor, você Não acaba tem. ficando no prejuízo tanto Fica imobiliário descoberto, né? quanto o proprietário. Exatamente. Então, e aqui no Nordeste também tem muito o fiador, né? O fiador acho que é o mais utilizado, não só aqui no Nordeste, no país inteiro. Mas hoje, com o índice de inadimplência, hoje a gente estima que pelo menos 70% do país aí está endividado. Então, tu imagina quem é que quer ser fiador de alguém no dia de hoje. É É uma verdade. problemática. É uma verdade. Não é problemática. nem só por isso, viu, Neto? É. É por uma questão do... Que a fiança... Olha, você ser fiador de alguém, eu digo para os meus amigos, os próximos, olha... Não, se você for fiador de alguém, seja do seu pai, da sua mãe, no máximo do seu olhe irmão, lá, né? porque- e olhe lá, olhe lá. porque é problema certo, né, Neto? Por isso que eu fico, Exato. assim, muito feliz quando empresas como a Crédito Pago, elas surgem no mercado, porque realmente é um alento para quem Isso. vive esse problema de alugar e não ter fiador. O cara que mora numa cidade, você, sei lá, o cara é de João Pessoa, eu fui morar em São Paulo, pô, eu não conheço ninguém em São Paulo. É. Quem é que vai ser meu fiador? Como é que a gente Exatamente. resolve isso? E é uma coisa que foi uma necessidade, né? Tanto que a gente é do ramo da startup. Mas a gente, como eu falei, não é da parte de seguros, a gente é fintech. Então, como você bem perguntou em relação ao grupo BTG, a gente em 2021 fez a fusão com o grupo Loft. Então conta isso aí, Neto. Perfeito. A Crédito Pago, desculpa, querido. Ela Claro. surgiu no sul do país, isso, no sul né, do país, internamente, trabalhando essa desenvolvendo. latente, exatamente. Porque existia muita burocracia. Um dos fundadores da empresa, ele queria colocar um galpão, algo para sua empresa. Ele viu a demora que era para fazer com A seguro dificuldade, fiança. né? Verdade. Porque anteriormente o E seguro fiança... Fabiano, é caro, meu amigo. É Além caro. É disso, oneroso, né? É verdade, você oneroso. bem lembrou. Além É. disso, antes a análise do seguro fiança ela não era muito aberta, você não sabia quais critérios obedecia e demorava muito para vir uma negativa. Então, foi por causa disso que ele viu, pô, por que não pode existir, além de ser uma pessoa minha que tem imóvel quitado, todas as características que o mercado exige, por que não pode ser uma empresa financiando isso daqui? Então, daí que veio esse estalo. Lógico, né? Daí que veio esse estalo, exatamente. Então, aí a gente teve todos os incentivos para começar a operação. E a gente era ali do sul do país, tudo se expandindo ali até São Paulo. Quando foi em 2021, né, com a pandemia, isso acelerou bastante. Acelerou bastante. Em 2021, a Loft se interessou por Certo. fazer a aquisição da Crédito Pago. E A o Loft BTG é uma empresa, de também financiamentos imobiliários. Certo. então Loft se juntou Loft, que é uma Isso. empresa já do segmento. Isso, exatamente. Outra empresa se associou, a BTG Pactual, que é um banco. Era um banco que já era acionista da Loft. Sim, E aí, tá certo. A englobou. Loft era uma Crédito Pago. imobiliária que surgiu lá no Rio de Janeiro, Exato. pequenininha, uma imobiliária. Então, assim, só pra É um gente dos entender, unicórnios, Isso né, é cara? unicórnio. as É empresas verdade. que começaram a crescer nesse segmento começaram a entender que é um produto, é uma empresa que está vendendo, está querendo disponibilizar para os seus clientes um produto que tem vantagens, que é acessível. Perfeito, E exatamente. aí já se associaram para formar a empresa ainda maior, melhorar, dar mais Isso. estrutura, dar mais robustez. Isso. Mas Porque solidez. eu sei que banco não entra, é difícil o banco entrar num negócio que não é bom, né? Exatamente. E da Dá pra todas as solidez, né? garantias, né? Da solidez no mercado, até para a própria análise. Porque, assim, a análise de um banco ela é bem criteriosa, né? Mas ela só libera crédito mediante um bom cadastro, mediante um bom perfil. Perfeito. Então, basicamente, é o que a gente traz hoje para o nosso escopo para deixar a imobiliária um pouco mais tranquila. Então, basicamente, hoje, o que a Crédito Pago faz? Ela A imobiliária e o dono do imóvel, né? Principalmente, mas a gente, diferente de algumas outras empresas que fizeram, a gente não remou contra o mercado. Que teve, acho que vocês já viram, né? Até um tempo atrás, não vamos citar nome pra gente não ser Mas é antiético. isso, é porque Mas se teve uma confundir muito empresa- com seguro. Exato, mas não Aí- por isso. Também teve uma empresa que tentou remar contra o mercado para apagar a figura da Sim, imobiliária com e do certeza. corretor. É. Lembra disso? A gente já falou isso aqui. Polêmica. Polêmica. A gente já falou isso aqui no podcast. Que foi você até que comentou, Fabiano, a figura da relação pessoal, ela ainda vai existir. Exato. Os meios Tem que é que existir, mudaram e gente. evoluíram. Exato. Hoje eu estou negociando aqui com o meu cliente pelo celular e muita coisa eu adianto e antecipo, mas nem Exato. tudo se resolve no celular. Exatamente. Principalmente. Confiança é uma delas, É, né? uma delas. Não, Exato. principalmente quando você presta serviço pessoal. Pô, Claro. você tá induzindo, você profissional da área imobiliária, você tá induzindo o cara a fazer uma locação de 10 mil reais e o cara que quer comprar um imóvel de 1 milhão de reais. Como é que você faz isso pelo celular? Tudo bem que eu entendo que a máquina, ela Exato. tem né, o sistema, os aplicativos, eles fazem, mas, cara, nada vai substituir isso aqui, Você né, tocou Neto? no ponto importante. Você lembra Exato. na uma das últimas que a gente teve aqui com o Guilherme Canicelli, ele falou isso.
Os meios estão mudando, se modernizando, mas nada substitui a relação que você tem pessoal. Exato. pessoal, porque você agora vai buscar pessoas capacitadas, pessoas que estão antenadas, nichadas, Isso. tem E foco. foi o que a E gente... a empresa de vocês estão nesse nicho aí. Exato. E foi o que a gente visou. A gente quis beneficiar o mercado, né? Tanto que hoje um proprietário ele só aluga se tiver um corretor, se tiver a figura da imobiliária. Isso é muito importante por conta disso que você falou, essas relações. Então, hoje, se eu for hoje, sei lá, eu tenho meu imóvel, eu não quero disponibilizar ele com nenhum corretor, nenhum imobiliária. A Credipago, ela faz ou ela obriga a ter a figura de um profissional? Ela faz, mas quem vai produzir toda a administração pode ser o proprietário, mas precisa vir pela figura de um corretor ou de uma imobiliária. Sensacional, né? Precisa Olha aí vir. você já Sensacional, criando cara. barreiras positivas. Exato. Porque, na verdade, precisa. a gente quer fazer com que o cliente que entre no mundo imobiliário, ele seja atendido por profissionais qualificados, Isso. gabaritados, e que tenham essas Perfeito. ferramentas, essas opções diferentes, diferenciadas. Porque, olha, convenhamos, figura de fiador um dia tem que acabar. Se ainda existe por aí, ela está passando a acabar. Porque eu não gostaria de ser fiador de ninguém e tenho até vergonha, fico até meio assim... Constrangido, exatamente, também, Fabiano. de pedir alguém para ser meu fiador. E nem todo mundo, Marcos falou agora mesmo, o cara tá alugando um imóvel em outro local, tá se mudando para outra cidade, não conhece Sim. ninguém. Como é que vai pedir fiança, né? Sim, exatamente. E é por isso que a gente, como eu estava falando anteriormente, a gente surgiu através dessa demanda. Essa né? necessidade. Dessa né? necessidade. Essa dor, né? Quando todo mundo fala Exato. essa dor. Essa Precisa dor de do uma dor. mercado. Não, a dor Exatamente. do mercado Não. ela é grande. Precisa disso. E aí foi por isso que a gente surgiu. Foi fechando, foi preenchendo essa lacuna, vamos dizer assim. E a gente entrou, teve uma boa aceitação no mercado, claro, no início. Todo mundo fica um pouco mais ressabiado. Tá conhecendo ainda, É uma né? novidade. Novidade. E é uma coisa que eu falo para todo mundo que eu atendo. É uma necessidade nova, é uma novidade, o mercado precisa ser reeducado, então a gente Perfeito. precisa justamente desses espaços, né? Tanto de comunicação quanto a abertura dos próprios empresários, donos de imobiliário pessoal, que é do ramo, para que a gente mostre e veja que isso daí não é um bicho de sete cabeças, né? Muita gente, muito corretor hoje foge da locação como se fosse uma coisa ruim. E na verdade não é. Basicamente a gente vê muito como o salário da imobiliária, cara. Aquilo que faz girar. Exatamente. É a Então, E atrai manutenção do clientes, né? negócio. Exato. Olha, Marcos é um especialista, trabalha há muitos anos com o setor de administração, de locação. Eu sempre me recorro a você quando eu estou precisando de alguma dúvida jurídica. A gente estava aqui em bastidores conversando. Mas Sim. eu não sabia. Marcos vai lá e dá uma força, dá uma orientação. Essa dor é antiga. Isso. É antiga. Essa dor é antiga. E- Tanto para quem milita, né, Marcos? Isso. Você corretor, você imobiliária. Um panorama geral. O corretor muitas vezes foge da locação porque acha que é muito complicado. Né? A Credipago, sim. um produto inovador, resolve Isso. o problema. E Facilita. E você Exato. vê, viu, Fabiano, que essa lei ela é de 91 e a Então, gente milita nela há anos e a gente nunca conseguiu, pelo menos assim, é uma dor e ninguém se prontificou Verdade. a assumir essa dor. Então, assim, empresas como a Credipago, eu acho assim muito muito relevantes para o mercado, Sim, porque elas com realmente certeza. assumem uma responsabilidade para realmente sanar aquela dor ali, como o Fabiano falou. Exatamente. E para um proprietário hoje, que é a maior latente hoje de uma imobiliária que trabalha com o produto de locação de aluguéis, né? É fazer a captação. Então, esse tipo de produto, ele te tira da curva do mesmo. Isso, Entende? né? Você começa a se destacar no mercado, de certa forma, justamente porque você dá mais segurança para E o agilidade, E né? velocidade, Exatamente. velocidade, cara. E velocidade. Porque Somos você tá tá lá disponibilizando o imóvel para locação ao proprietário. Pelo menos eu recebo muito assim. E como é que a primeira pergunta, onde é que vocês anunciam, como é que você trabalha? E a segunda pergunta, e como é que funcionam as garantias? Os advogados adoram perguntar, né? Claro. Adoram. Com certeza. E aí, como é que funciona a garantia? A gente explica tudo. Aí agora tem a figura da Credipago, que é Sim. como se fosse uma cesta, né? Garantia. Que, na verdade, ela como não é um seguro, ela é um fiador, né? É. Ela substitui. Isso. Ela substitui a figura do fiador a critério de lei do inclinato, mas a gente é um produto bem completo. Por que a gente também se destaca, vamos dizer assim, da figura do seguro? Porque o seguro ele tem várias coberturas. É. Então- Seguro é um seguro. Ele tem várias coberturas. Então a gente sempre fala, não é para acabar com nenhum nem com o outro. É para a gente dar mais uma opção e trazer mais tecnologia para o negócio. Né? Exato. Então, basicamente, a gente tem todos os nossos produtos são planos, todos eles são planos que cobrem as mesmas coisas, só o que muda é o valor. Então, basicamente, o que a gente faz? A gente é uma empresa fazendo um aporte financeiro, né,
Fazendo uma análise de crédito, claro, uma análise bancária, Faz uma como vocês checagem bem falaram, da pessoa. uma Da checagem pessoa geral. que o cara ia sofrer essa análise se fosse Exatamente. encontrar um fiador, um seguro-fiança. Fazendo tudo isso, e a gente faz toda essa verificação, faz uma aprovação, e ali a gente faz um aporte de valores. Então, basicamente, o que é que muda são os fatores multiplicadores. Exemplo, a gente tem garantias que vão de 20 vezes até 40 vezes o valor da locação. Hoje é Fica à a- vontade e a critério de quem está usando. Exato. Né? Hoje é a maior garantia do mercado. 40 vezes o valor da locação. Porque Então- quando eu faço seguro título capitalização, eu peço 10. 10 a 12, que é considerado Isso absurdo. isso acende uma questão que é o seguinte, vamos lá, eu tenho a minha imobiliária. Perfeito. Então, a minha forma de fazer o cadastro com o cliente é uma. Eu tenho Uhum. ali um nível de critério. Já Marcos pode ter a imobiliária dele e o nível dele pode ser até melhor do que o meu, mais criterioso e tal. A Credipago vem e faz isso ficar por igual. Exato. Tanto você sendo um corretor autônomo, você sendo um Isso. imobiliário com 2, 3, 5 corretores, com 20, com 50. Com E aí, sistema, sem com sistema. com tudo. E aí Exato. você Exatamente. torna isso mais democrático e Exato. fica ainda melhor. Eu tenho certeza, bem mais acessível. e mais acessível, eu tenho certeza que o cadastro que a Credipago vai, na hora que a gente apresenta um candidato Sim. a fazer a locação, que o sistema da Credipago verifica É de bem forma mais ainda mais completo. criteriosa, Sim, com sim. dados Extremamente. até mais acessíveis do que muitas vezes algumas imobiliárias e corretores têm. É. E quer coisa melhor do que você passar segurança e tranquilidade ainda maior para o seu cliente. Então, Isso. gente, quem não está pensando em locação, começa a virar a chave. Que Isso. locação, e principalmente com a Credipago, é, sem sombra de dúvida, um nicho de negócio fantástico. E você tocou num ponto muito bom, né? Justamente são os dados, né? A desburocratização do processo. Então, hoje, quando a gente vai fazer uma análise de crédito, a gente se atém a dados simples. Que é como CPF, a gente tem... RG, comprovante de renda. Não chega nem isso. A gente só pega o nome completo, o CPF e a data de nascimento. São dados cadastrais. Com isso, a gente já consegue fazer uma boa análise com eles. E dados de contato, que é telefone e e-mail. Com isso, a gente já consegue analisar Aprovar a ficha do a cara. vida inteira da pessoa. E aí você, com essa ficha aprovada, o corretor tem até a segurança que não precisa mais ele fazer aquela análise. Exato. E tem muita gente que pergunta, mas vocês analisam o quê? Hoje, no Brasil, tem em vigor, acho que pelo menos 180 empresas que fazem, né, proteção ao crédito, mais ou menos. Então, a gente analisa tudo isso, né, porque o nosso banco de dados é ligado, interligado, então a gente Questões analisa jurídicas também, né? Toda. Processo, tudo, né? toda a vida do cara ou da pessoa, enfim, vamos falar Olha general. o grau né, de da pessoa. confiança A de gente pesquisa faz que é feito. Né? toda essa análise. Feito isso, a gente consegue ver se o cadastro tem força para aquele plano ou para qualquer um dos outros, porque quando você está aprovado para qualquer um deles. Exato. Né? Então, a gente vê se tem força para aquela locação, vamos dizer assim, e a gente analisa todos os dados sensíveis. Muita gente, às vezes, não sabe quais são os dados. Mas por que vocês não abrem dados sensíveis? A gente não pode ferir a LGPD. É o compliance, né? Né? Exatamente. E aí, o que é que a gente analisa basicamente da vida de uma pessoa? Risco de endividamento, que toda instituição financeira faz isso. Faz isso. Analisa risco de endividamento. Comprometimento de renda. A gente sabe muito bem que não pode passar dos 30%. Então, tem muita gente que fica, caramba, mas eu não tenho nome sujo. Mas não é só isso. É relacionamento com o mercado financeiro. Hoje, no Brasil, você precisa, entre aspas, ficar devendo para ter crédito, né? Você Exato, precisa exato. operar com crédito para ter crédito. Se nas Então, oportunidades que você precisou de crédito, você foi aí Exato. direitinho, então você é um cara bom. Exato. Os O cadastro é pagamentos, positivo, né? o score vai aumentando, né? Exatamente. Então, isso a gente também analisa, o histórico de financiamento da pessoa. Não é somente o score. Tem muita gente que chega e fala, mas o meu cliente não foi aprovado, ele tem um score positivo. Mas não é só isso. A gente tem que analisar todo um comportamento financeiro da a análise de pessoa. banco, Abrangente, ela, muito Exatamente. ela é muito completa, A né? gente Não- precisa fazer isso, né? Então, essa análise que é feita. Feito isso, a gente consegue ver se ele é aprovado ou se a gente precisa de uma comprovação de crédito. E quais são as comprovações de crédito que normalmente uma imobiliária pede? Contra-cheque, Posto de renda, imposto de o renda, básico, tudo né? mais. Decore, Mas né? às vezes nem isso a gente precisa. A gente só pega uma fatura de cartão de crédito com o limite que o analista solicitar, né? Dependendo do imóvel. Exatamente. Ou uma declaração de imposto de renda. É o que a gente solicita. É bem simples. Agora, né, tu falou uma coisa que eu achei bacana. Então o cara te procura lá para fazer uma contratação de um aluguel de, sei lá, vamos tá, 10 mil reais. Ele diz, olha, 10 Sim. mil reais esse cara não tem lastro para isso, mas para 5 ele tem. É assim que funciona ou não? Não, às vezes essa devolutiva não é dada. Né? Você tem que ver pela entendi. plataforma mesmo, e aí você vai vendo qual é a força daquele cadastro ali.
E esse perfil a gente dá tem uma já plataforma de vocês que faz isso? Isso. Que legal. Você Fala disso também, cara. Você interage isso 100% digital. É como eu estava falando, a gente traz tecnologia para o mercado. Tudo isso, todo esse processo, ele é totalmente digital. Hoje, quando você se cadastra com a Crédito Pago, você é imobiliária, corretor, você tem acesso à nossa plataforma. Essa plataforma vai te dar todos os perfis de locação. A gente trabalha tanto com imóveis comerciais quanto com imóveis residenciais. Normalmente. Temporada também? Temporada depende do prazo. Do prazo. Porque senão fica, não, porque senão fica muitas vezes é pago justificado. antecipado, né? Não, e Exato. por diária, cara, como é que vai fazer? Exato. Então a gente só entra mais sentido naquelas locações que tem um pouco mais de tempo. Então, até 90 dias, né? que vocês- Exato. Né? Se passar ali de 90 dias ali mais ou menos, já dá bom. Pelo menos uns 90 ali. Pelo menos porque 60, 90 dias é mais ou menos o que temporada vá. até 90. Exato. Legal. Então ainda Show de bola. até isso a gente consegue fazer bem. Então, hoje, quando a gente entra, o corretor ele fica com acesso à nossa plataforma e aí lá ele pode fazer toda essa verificação, né? Isso aí são os planos que a gente tem, né? Tá me chamando a As atenção essa coberturas. moça bonita aí, mas eu quero saber dessa história aí, esses planos aí. Como é esses planos? Esses são os Mas já é planos, casada, né? Casada. E você também, meu irmão. bem Ave Maria. Polêmica 2. Locação segura. Locação segura são Polé. vários planos. Como eu te falei, lembra que eu estava te falando dos planos? Então, Isso. hoje, a gente vai de 20 vezes até 40 vezes o valor locatício informado. O que é que compreende o valor locatício? Todas as taxas que você coloca IPTU, às Não é vezes só aluguel não, gás. cara. Abrange tudo, né? Tudo. Então é 5 mil de aluguel com mais 1.000 de condomínio, com mais 500 de De IPTU, exemplo. gás, seja lá o 6.500 que reais. Multiplica gente- por 20, Isso. 25, 30, 35 ou Até 40. 40. Poxa, Exatamente. bicho, a gente é uma pega a composição grande do valor garantia. locatício. Entendeu? Né? Tem muita gente que fala É o assim... valor do recibo, né? Que Exatamente, Eles chamam. O valor exato. do recibo de locação. Que Tá, vamos fazer Exato, perguntas já assim da exatamente. prática. O cara faz um plano desse. Perfeito. Aí o cara atrasou o condomínio. Atrasou o condomínio, ótimo. A gente deixa os primeiros 15 dias a cargo da própria imobiliária ou corretor para fazer a cobrança, que a gente deixa o processo mais humanizado possível. Né? Então, para a gente não chegar, 15 dias é considerado ainda, porque às vezes um pagamento atrasou, Perfeito. às vezes alguma coisa aconteceu. Passou E aí- batido e tal. Isso, passou batido e acaba que passou ali. E a gente deixa esses primeiros 15 dias ali para o imobiliário ou corretor cobrar. Tentar regularizar. A né? partir do 16º dia, a gente já pode falar com a gente. Aí a imobiliária entra em contato com a Crédito Pago, Exato. informa que está Informa a atrasado mais de 15 cobrança, dias tudo e aí vocês certinho. entram em ação. E aí a gente entra e faz o apoio. A gente faz também o suporte na cobrança. Certo, A gente entra, certo. faz o apoio, pede para a pessoa regularizar, fala que existe o débito, tudo certinho. E aí a gente também fica nesse apoio e fica fazendo análise também, em paralelo. Né? Certo, Então, entendi. feita a análise, dada a resposta do analista, então a gente tem um prazo para poder fazer esse pagamento. Na primeira inadimplência, a gente dá até 30 dias da data informada. No total, o processo deu 45. Né? Mas para a gente faz o pagamento com multijuros totalmente adequado à lei do consumidor. E como é que funciona, Neto? Vamos lá. Eu sou administradora de imóveis e eu que pago as taxas do imóvel. Eu que pago o condomínio e IPTU. E cobro no final do mês do inquilino Perfeito. o aluguel, o condomínio e IPTU num boleto só. Perfeito. Aí chegou lá o vencimento dia 30, o cara não paga. Sim. Ele não paga o boleto com valor cheio. Só que o condomínio IPTU já foi pago por mim, pela administradora. Aí como é que eu faço? Eu entro em contato 15 dias? Eu entro em contato Isso, com a os primeiros Crédito Pago? 15, você faz o contato. Certo. Você faz o A contato. cobrança Isso. diretamente com ele. Quando é a primeira vez. Certo. Só na primeira vez a gente dá essa colher de chá. Nas Certo. próximas vezes, já passou a Aí data a do Crédito Pago pagamento. já a gente, assume. a gente já Vocês assume. reembolsam o pagamento para a imobiliária, que é para o Isso. proprietário, na verdade. Exatamente. porque Aí vocês já reembolsam o valor completo, né? O aluguel, condomínio e Exatamente. IPTU. Exatamente. E vocês é que ficam cobrando do cara. Exatamente. Fantástico. E ele Mas precisa volta lá fazer na essa outra, por cobrança. favor. Eu vi ali, estava percebendo, a gente falou aluguel, condomínio, IPTU, mas eu vi que tem Isso. questão de água que vocês Isso Comem água, Também, energia, porque tem Isso tem faz aluguel, parte da locação, estabelecer, né? Exatamente. É Se porque isso tem- fizer parte da composição do valor da locação, sim. Né? A gente tem os campos lá para poder fazer isso daí. Volta no porque outro ali tem- lá, por favor. É porque tem Eu contrato vi de lá, locação. custo de saída, né? Multas que vocês cobram Isso, também. Né? exatamente. Multa. outra rescisão, Honorários resolução. advocatícios. Isso, Então quer dizer que a imobiliária exatamente. tiver custo com honorário, cobre também. Mas claro, Exatamente. passou do vencimento. O cara, 5 dias depois. Exatamente. Se você O cara precisa fazer cobra, qualquer o cara coisa- não se manifesta, não apresenta. Eu tenho que passar pro jurídico da imobiliária e mandar uma notificação. Tudo tem custo, né? Tem custo, pô. tem Isso, todo- tudo isso tem custo. Eu tô vendo ali, recomposição do imóvel. Isso aqui é o quê? Vistoria? É, Neto? Não as vistorias. A recomposição do imóvel é trazê-lo à
condição que ele estava no ato da vistoria. Então, daí vão pintura, acabamento do imóvel, tudo que a gente geralmente fala. Tudo que foi tudo danificado pelo Exato. locatário. Tudo que está preso à estrutura do imóvel. A gente chega e faz a recomposição dele também, e as taxas, né? Aqui também tem um adendo, né? Em alguns lugares que essas taxas de desligamento, né? Vamos dizer assim, em alguns lugares essa dívida não, ela fica presa no imóvel. Aqui a gente ainda tem isso mais ou menos, né? Então, só pode fazer uma outra religação caso se tenha pago a anterior. Isso é errado, é ilegal, tá, pessoal? Realmente É ilegal. Mas é uma a coisa única que acontece, dívida né? própria terreno do imóvel é condomínio, que ela nasce no imóvel, IPTU, e algumas modalidades água, porque a água ela ainda não é privatizada, então ela nasce ali. Mas energia, gás, elas não são dívidas próprio terreno. As concessionárias querem empurrar isso de goela abaixo no consumidor, no dono do imóvel, mas não é. Então isso é importante você ter uma assessoria jurídica para isso. Acabou de dar uma lição aqui, Exatamente. vamos repaginar aqui. Exatamente. Quer dizer que se o inquilino anterior deixar uma conta atrasada... Exatamente. A responsabilidade é do inquilino. Certo. Que tá no Mas CPF eu posso dele. alugar novamente a outra pessoa, Claro. sem que a concessionária de energia não deixe de... Exato. Aí o que funcionar. vai fazer? Ele vai sentir, o proprietário vai sentir essa resistência, Exato. aí você vai ter que ir lá e peitar, dizer, olha só, a energia, principalmente a energia, ela não é uma dívida próprio terreno, ela não nasce no imóvel. Sim. É uma prestação de serviço que a concessionária dá àquela pessoa contratante. E quem é o contratante? O inquilino. O inquilino. Tanto Open House Podcast, Não. assessoria Tanto jurídica pra você. que o cara faz Não, o mas cadastro em nome mas dele. isso- Agora, se tiver no nome do proprietário, aí é outra coisa. Exato. E a Porque- gente faz a cobertura quando tá no nome do proprietário. Porque aí tem proprietário que ele não... Não é que ele não confie, mas ele prefere fazer... Quanto que é o aluguel? 5 mil. Aí, então é 5 mil fixos e ele paga tudo. Ele paga o exato, aluguel, exato. ele paga a água, ele paga o condomínio, ele fica responsável por tudo. E eu fico muito feliz que a Credpac também supre ele nessa hora. Sim, Se sim, houver sim. falta, né, do locatário. Quando há, né, esse tipo de problema, aí mesmo estando no nome do locatário, mas tem, como você falou, tem concessionários que acabam atrasando esse tipo de coisa. Quando é nesse caso, a gente também faz. A gente pede para que mande para análise e a gente, a maior parte das vezes, a gente tem feito isso. Ah, Tem é feito. Acontece, né? Por completo, exemplo, o cara cara. terminou hoje a locação. Dia 10, um exemplo. A conta vem depois, que você consumiu até Sim, aquele dia, isso, a isso. conta da energia vem depois. Você Exatamente. consome, depois vem a conta. Exato. Aí, às vezes, fica até inviável você cobrar 200, 300 reais, sei lá, quanto de uma conta de energia, e cobrar o cara já se mudou, o cara às vezes não tá morando mais nem na cidade, Uhum. e aí numa situação de inadimplência dessa, E mesmo assim, A gente chega com mesmo crédito pago. reincidido, mesmo o inquilino tendo desocupado o imóvel, a gente faz a cobertura de até 60 dias. A gente pede que você inclua inadimplência para nós até 60 dias. Isso. Então- É que é a responsabilidade da Exato. fiança. Exatamente. O fiador, ele responde Exatamente. após o término contratual até a devolução das chaves, ainda por 60 dias. Então, isso é um segredinho aí pro pessoal de casa que faz gestão. Isso é Coloca muito bom. no recibo de entrega das chaves e no recibo de rescisão, coloca lá a obrigação do locatário apresentar Uhum. a baixa, né, da conta, Sim, né, a quitação. E se não acontecer, o proprietário automaticamente faz a transferência e deixa a bomba lá pro inquilino resolver. Porque isso é um problema, Neto. Isso é um problema realmente... Né, não, Fabiano? A gente administra imóvel, a sem gente tem. dúvida, O sem cara sai do imóvel, deixa lá a conta de energia, aí Exato. o proprietário não consegue fazer a religação e fica esse lá um imbróglio. embrólio, né? Isso. Fica lá um embrólio que não é interessante para ninguém. Isso compromete a credibilidade até de quem tá intermediando a locação. Isso aí, até Então, o cara que vai entrar novo ali, não tem nada a ver com isso, tem a Isso. tá sem energia. Olha que absurdo, gente. Exato. São as Exatamente. dores de todas as partes, que é a Credipago. E a gente tá falando Credipago porque Uhum. o Open House Podcast fica buscando, assim, sempre inovar, buscar o que tá Claro. novo no mercado Que imobiliário. realmente é O relevante. nosso papel é trazer a relevância de É. tudo aquilo que acontece. Marcos sempre fala, a gente quer trazer conteúdo de qualidade, e é isso mesmo. Aí, quando a gente vai falar em locação, Marco, vamos falar sobre locação sobre o quê? Pô, o mundo de locação é gigantesco. É gigante. Que tal a gente começar uma locação no Open House Podcast falando de algo inovador, de algo Claro. novo? E, primeiro, a gente agradece demais a Credipago, que, primeiro, é nosso parceiro master aqui na Open House, valoriza o trabalho que a gente faz, acredita no empreendedorismo, acredita no algo novo, faz disso o seu produto para o seu cliente. Sim. E olha, eu tô lá na minha imobiliária, a gente já é parceiro também da Claro, Credipago. com certeza. Marcos Benjamin já está se estruturando aí para... Já conversou com o pessoal. Já conversou lá, né? Já No Rio conversou com o também? pessoal. Já. Tudo bem. Já falei Então, pro assim, pessoal. Já conversou Eu com estou o pessoal percebendo já. que muitas dores do cliente, do Sim. corretor, da imobiliária, daqueles que administram imóveis, propriamente dito, tem que
que utilizar a Crédito Pago para sanar todas elas de forma mais prática, né, Neto? Falando um pouco da plataforma, só voltando um pouquinho do que o Marcos tinha perguntado, né? Quando voltando para a parte do cadastro, né? Tem muitos corretores. Porque isso, como é que funciona, Neto? A Exato. gente tem um telefone, é um corretor, é o quê? Tem uma plataforma, então, como é que funciona essa comunicação da gestora da imobiliária com a Crédito Pago? Perfeito. Tem muitos que já conhecem o produto, que a gente sempre está participando de algo que é relevante, né, para o mercado imobiliário, então a gente está sempre presente. Mas hoje a gente adota com a estrutura de executivos. Então hoje eu atendo o estado da Paraíba todo, como assim a gente também tem vários outros estados do Nordeste. Ceará, Piauí, Rio Grande do Norte, a gente está presente. A Crédito Pago está presente no Brasil inteiro? Sim, hoje sim. Legal. Né? A gente está chegando já... Estamos chegando agora na região norte, estamos já operando por lá, mas ainda é meio tímido a operação por lá, a gente está crescendo, assim como aqui no Nordeste, que o Nordeste é um grande case para Crédito Pago. Né? Então, a gente hoje atende presencialmente para essas demandas, justamente para a gente buscar as imobiliárias que estão precisando desse serviço, que não conhecem esse serviço, que não sabem, muitas vezes, que a gente não existe. Incrível como a gente ainda passa por alguns lugares que a gente, muitos mesmo, lugares que a gente passa, que o pessoal às vezes, caramba, isso é novo, né? Isso é de pouco tempo, né? Então, não é. Desde 2016, claro, a gente tem uma abrangência Brasil, mas a gente está chegando, né? Estamos chegando com força aí em todos os locais. E hoje a gente chega na imobiliária, apresenta um pouco do que é a nossa realidade. Muitas imobiliárias ficam chocadas, principalmente com esses temas aqui que a gente estava abordando, sobre a parte jurídica, de inadimplência. Caramba, como é que a gente não sabia que isso existia? E esses espaços, como eu falei até anteriormente, esses espaços são muito bons para que a gente comunique essa boa novidade, né? Então, hoje, quando a gente chega no imobiliário, a gente faz toda a apresentação, um cadastro daquela imobiliária na nossa plataforma para que você tenha acesso a essa análise que eu falei aqui há pouco tempo. Então, feita a análise, tem 3 modalidades ali. A reprovação, que é quando o cadastro não obedece a alguma fase daquela análise, né? A análise manual, que é quando o analista dá gatilhos para que a gente aprove. Então, de repente, a gente pede um outro inquilino para reforçar a renda, a gente pede uma fatura de cartão. Por que uma fatura de cartão? Porque a primeira coisa que é cortada é quando a pessoa não tem um perfil. Exato. Então, se ela tem um crédito tal qual ali o valor da locação, então a gente só pede não o limite disponível. A gente pede só o limite do cartão. Não precisa estar disponível. A gente só pede aquilo lá. Beleza? E feito isso, a gente consegue fazer uma aprovação já de um cliente. E aí, como é que é esse trâmite? A gente envia tudo digital para o cliente, via e-mail e telefone também, WhatsApp, tudo. A gente envia tudo isso para o cliente. Quando ele dá o aceite, feito o pagamento, a gente retorna um e-mail para o corretor ou para a imobiliária, e dizendo, tá tudo ok, o contrato está pago, o contrato está ativo. Pode bater. Pode locar. Agora é com nós. Vamos falando bem assim, não vamos... E a gente vai e retorna. Nossa é essa. Agilidade, realmente Exato. são ágeis. A resposta é toda online. Você manda a documentação lá, eles analisam, já retorna. E quando o cadastro não é aprovado, eles não desistem. Isso é um ponto importante. Eu tive caso lá de cliente que submeteu, aí não foi possível porque o valor não comportou. Isso. E eles sugeriram, bota mais outro fiador. Aí botamos 2, a alocação aconteceu porque juntou as 2 rendas. Mas eu tenho inquilino. Exato, mas eu tenho que ler. Desculpa, porque já, olha como, foi até bom eu ter errado aqui, porque a gente está acostumado, né? Colocou outro inquilino e a coisa aconteceu, o negócio foi feito, e aí você... E outra coisa, tudo digital, a Crédito Pago ainda fornece a plataforma para assinar digitalmente, A gente tem todo um ecossistema quando a gente faz uma parceria. Não gasta, assim, não tem custo nesse sentido, porque tudo é feito com a plataforma e o backstage dele lá, vamos dizer assim, o background dele lá, justamente para atender todo mundo. E essa ponte então o inquilino ele aborda o corretor e o corretor é que fica se reportando a Crédito Pago. Isso. A Crédito Pago pede as informações, o corretor pede ao locatário, né, o pretendente à locação, isso. E ele é que encaminha para a Crédito Pago. Não é a Crédito Pago que faz essa contratação direta com o inquilino, não, né? Não. A gente faz um contrato, vamos dizer assim, paralelo. A gente fecha um contrato primeiro com o inquilino, e depois essa mesma pessoa vai fechar um contrato com vocês. Então, só quando ele tá ok conosco, aí que eu digo, ok, agora eu vou abordá-lo, vou dizer que agora pode ir imobiliário. Agora pode ir que eu tô liberando. A gente pode colocar na né? plataforma para assinar todo mundo, né? Sim, no contrato, sim. Né? Porque, como eu tava falando, a gente tem todo um ecossistema. Quando a gente faz uma parceria, a gente traz muita tecnologia
muita coisa para fazer parte daquele universo e, como eu falei, ser um destaque, ser uma diferença ali na tua operação. Então, a gente não só dá a plataforma. A plataforma é um dos. A gente tem também uma plataforma de assinatura digital. Muita gente utiliza. A gente hoje tem uma plataforma chamada CredSign, está até ali, ó, 630 mil documentos assinados pelo CredSign. É uma das nossas plataformas de assinatura digital que a gente disponibiliza para a imobiliária fazer a utilização para quê? Para assinatura de contrato de locação, para assinaturas de contrato de compra e venda, para aditivo contratual. Isso é pago, Neto? Isso é pago, Quem é não? parceiro Crédito Pago não paga. Quem é parceiro Crédito Pago tem Não acesso paga. a essa Você, plataforma. corretor de imóveis, você aí que é cliente, que está ainda tendo custo de sair de casa, pegar seu carro, ir para um cartório, reconhecer Pra poder firma. reconhecer. Eu fui lá em assinatura antiga, vem, traz a pessoa de novo para atualizar e tal, endereço. Isso. Essa burocracia toda você, joga fora, porque a isso Crédito Pago resolve. já faz. Isso já é feito quando o inquilino ele é aprovado, então ele já automaticamente já tem também Já a tem assinatura acesso. digital. Quem é parceiro também tem, que é o corretor de imóveis. Exato. E o locador, o corretor, na verdade, assina pelo locador porque ele é um administrador, né? Um procurador. Isso, Fantástico. E resolve muita coisa. Recibo de entrega, assina digital. Não precisa reconhecer Isso. firma. Recibo de entrega de chave, recibo de vistoria, laudo de vistoria, contrato. E o que você imaginar de contrato de compra e venda, Sim. algum termo Aditivo circunstanciado. Aditivo contratual do Estado. tudo. Não Isso. necessariamente você precisa A daquele plataforma documento da físico. Crédito Pago, que é a CredSign, já fica disponível Já para o fica agente disponível. imobiliário ou corretor de imóveis que faz essa parceria com a Crédito Pago. Exato. E acontece, olha, lá... E um Tamo ponto junto. muito bom, com certeza. E um ponto muito bom. A nossa análise, ela dá uma resposta de até 1 minuto. Não é rápido, cara. É Um muito, minuto é muito rápido. A resposta da nossa análise é 1 minuto. Caso a gente precise de uma análise manual, que a gente pede mais tempo. Pede mais 15 a 20 minutos, mais ou menos. Mas, no geral, a resposta imediata, ela vem com 1 minuto. Então, é muito rápido. Então, se o cara tá mostrando o imóvel e o cara disser, eu quero o imóvel, você já automaticamente, né, Exato. já passa os dados Exato. do cara. Eu não falei aqui, tem eles acesso. são tão ágeis que me chamou a atenção. A gente tava alugando um imóvel comercial, o cara tava querendo Foi. alugar, aí apresentou o cadastro, aí foi feito lá, aí a devolutiva foi, não foi aprovada. Aí eu falei, poxa, não vai dar certo. Eles mesmos já sugeriram, apresente mais um fiador para complementar que vai dar certo. Aí a gente Mas pediu o locatário. um locatário e Isso. acrescentou 2 pessoas alugando o mesmo imóvel, juntaram as rendas. Isso. E E deu também, e os locatários podem ser pessoas jurídicas também, né? Então só aceitam físicas. A gente, na nossa plataforma, faz análise de pessoas físicas. Quando vai para uma PJ, a gente sempre fala, pega o representante do CNPJ, um responsável, né, um preposto da empresa. Pode fazer a nossa garantia no nome daquela pessoa, não tem problema. Né, desde que ela esteja vinculada à empresa de alguma forma. Então, a gente faz essa análise por quê? O CNPJ ele também pode ser baixado. E aí fica boiando, né, o débito. Você não tem um locatário, na verdade, Exato, né? exatamente. Porque a lei ela permite realmente os contratos não residenciais você fazer no nome da PJ, mas desde que seja para moradia dos representantes legais Exato. e dos E gerentes às de vezes primeira o categoria. capital social Exato. é menor, a empresa é até grande, mas o Isso, capital social é menor. Isso aí não, tem e essa falou, a vinculação, empresa né? pode ser baixada e aí o contrato Exato. fica nulo. Exato. Não tem Exatamente. Fica descoberto. contratante, fica descoberto. Exatamente. E quando são nesses casos, a gente sempre pede um representante da empresa. E quando for feito o contrato, né, normalmente, a gente pede para que essa pessoa que está lá na cláusula de garantia seja citada também. Porque se ela não for Claro, citada justo. em hora nenhuma, como é que eu vou saber que aquela pessoa está fazendo Exato. parte daquele contrato? Porque como é que você vai citar uma empresa? Exatamente. Tem que Como é que citar o você- representante. Exatamente. Mas nos imóveis comerciais a gente faz sim. Tem algumas outras garantias que estão jogando esse mesmo jogo. É normal, é sadio para o mercado. É até bom que tenha. É porque às Porque a vezes tem gente que faz ter, essas o correções. cara tá abrindo um negócio agora, aí tá precisando alugar o ponto comercial. Ele precisa de um contrato de locação, até para poder ter Isso. alvará, né? Ele precisa que o contrato esteja no nome da empresa. Mas E a essa figura do agilidade hoje em representante dia é é importante. primordial. Ela é mesmo. Porque hoje, quando a gente traz esse ecossistema para dentro da imobiliária, a gente faz com que a gente realmente, como eu falei de forma repetida até agora, a gente desburocratiza demais. Então, como ele falou, custo de cartório, isso aí acelera pra caramba. Né? A celeridade do processo de análise é aquilo que você falou. Muito da venda vem na emoção. Então, ou até da mesa do aluguel. Você chega lá e, putz, deu tudo certo e tal. Teve alguns outros parceiros nossos aqui que em menos de 24 horas já conseguiu. Você dentro do imóvel com o cara, é esse aqui que eu quero, porque a tomada de decisão de uma locação ela é infinitamente mais rápida do que a tomada de decisão do cara que vai comprar. O cara tem 1 milhão para comprar um imóvel. Cara, eu não vou ver 2, 3 imóveis e vou comprar.
Exato. Eu vou ver 10, 15, porque é uma tomada de decisão muito, tipo assim, às vezes é o imóvel da minha vida. Agora, a locação não. Uma locação de 5 mil reais. Pô, isso aqui é para eu ficar 1 ano, 2 anos, que eu tô aqui ainda tentando, meu negócio tá caminhando. Então, você aluga o que você pode e o que está disponível, às vezes. Então, você está lá dentro do imóvel, se a aprovação ela é rápida, você, gostei, eu quero esse aqui. Então, me dá seus dados aqui para eu ver se a gente já consegue aprovar agora. Isso. Já passa para Neto aprova em 1 minuto. Ó, Marco, tá aprovado. Eu digo, doutor, é só assinar o contrato. Se quiser, tu assina hoje ainda. Exato. E aí você E amanhã já eu lhe envia o entrego as contrato chaves. do CredDesign, né? Você já manda Muitas, pelo a CredDesign. gente sabe, a gente tem interesse de ambas as partes. Às vezes a pessoa Claro. quer muito aquele imóvel que resolve muitas coisas dele, quer alugar, e quer coisa melhor do que quando você chegar para fazer o cadastro, conseguir um Sim, cadastro aprovado. rápido, né, com bicho? rapidez. Você- E o proprietário mostra, olha, eu vou deixar alugado com esse cara porque tá tudo certinho, o crédito paga aprovou, tô tranquilo, e ele vai perdurar bastante tempo lá no imóvel, o tempo que ele quiser, né? Uma coisa bem interessante também de todo o nosso processo, né? A gente mostra também várias coisas que a gente traz dentro desse ecossistema, como eu falei. Para o inquilino, uma das grandes vantagens é que a gente já está falando aqui até de forma repetida, é a comodidade do processo. Tem muito inquilino que fala, não, mas eu dou 3 calções, mas daí não vai do inquilino fazer também esse tipo de escolha. Porque o mercado, como a gente falou, o mercado ele precisa ser reeducado. A imobiliária que quiser sair na frente, que quiser dar mais respaldo para os seus proprietários, para operar com a melhor garantia do mercado, cara, eles que têm que fazer essa escolha. Você fala imobiliária, mas o corretor autônomo também pode se Claro, contratar e pode, fazer com isso. Então, certeza. assim, democraticamente falando, a Exatamente. crédito pode estar disponível para todo Qualquer um. mundo. Pra Olha, todo mundo. Agora, a calção é uma loucura, viu, Fabiano? Isso vai Quem é muito assim? exatamente da própria operação da imobiliária. Porque tem muitos que são cômodos no processo, né? E aí eu vou provocar esse incômodo mesmo nos corretores e nas imobiliárias, Perfeito. porque é a comodidade do processo. Você operar com o que já tem. É mais fácil. É mais fácil, Entendeu? é verdade. Já tá ali, mais né? fácil, Vamos já fazer tá daqui, ali, né? tem o valor? Tem, então ok. Mas a gente já teve casos que, tipo, ficou muito problema para trás por conta desse tipo de coisa, Isso. né? Então, assim, é Você já cômodo. passou por muita coisa, né? Já, meu amigo, essa calção, essa questão da calção, e gente, é calção com U, tá? Por favor, é calção locatícia Você com fala U, isso, não me é dá com- arrepio, me lembra não é com L, não. um caso uma vez que a gente depositou esses 3 aluguéis numa conta específica e os 2 assinaram. O proprietário já gasta esse dinheiro. Rapaz, Olha que absurdo, cara. a Teve gente que assinou devolver no final da banco. locação. Quando foi encerrar a locação, que deu problema, que tinha que tirar o dinheiro, aí a outra parte não quis assinar. Resultado, o dinheiro estava lá na conta disponível, mas não estava acessível. Ninguém podia tirar, porque tinha que os 2 assinar. Olha, é uma complicação que você tira de letra. Agora a gente está exatamente. falando bonito, maravilhoso, e din-din que é bom. Quero saber como Isso- é que custa isso é a parte isso, boa. como é que Isso é a paga, parte porque o pessoal boa. deve estar achando, não, mas é muito bom, é tudo fácil, muito rápido, mas deve ser caríssimo, ninguém quer fazer. Caríssimo, Não. É ou não é? perfeito, Desmistifica aí. É. Muita gente fala, caramba, quanto é que isso custa para operar? Quanto é que custa pro inquilino, né? Esse trabalho, pro né? inquilino- Essa segurança Pro da inquilino fiança. tem um valor, mas tem muitos também tem muitas imobiliárias que perguntam quanto é que custa. Pra você É porque ver. ela já embute no valor do aluguel. Não, elas acham que a gente tem algum custo. Tipo, você é corretor, você é imobiliária, você tem um custo para operar comigo. Não Rapaz, tem. deixa eu te explicar. Não é, né? O Não cara tem. é parceiro, mas não tem custo. Pelo contrário, Exato. tira custos da imobiliária. Acabamos de falar aqui, Exatamente. custo da plataforma, custo de assinatura de documentos, É custo de isso. agilidade. Olha, teu funcionário, Economia, quanto é né? o custo da hora dele trabalhando ali na imobiliária, fazendo aquela análise daquele cliente para fazer a alocação? R$125 Já- a hora. Já tirou aí uma meia hora ali, ou 1 hora, dependendo do imóvel, das pessoas envolvidas, que a Crédito Pago, você pega aquele documento digitalizado, manda para eles e eles analisam e viram parceiro. Então, Crédito Pago veio para Isso. reduzir custo. Exato, para ser parceiro de fato, né? É verdade. Então, hoje, como você é corretor, você é imobiliária, você não tem custo nenhum para se cadastrar conosco. Beleza, Neto, mas vamos lá. Nenhum. Eu tenho um imóvel, R$1.000 o aluguel. Perfeito, R$1.000, exemplo. vou colocar aluguel, condomínio IPTU, que a gente tá trabalhando muito. R$2.600. Perfeito. Né? O aluguel, o condomínio, IPTU, já tudo. Tudo somado. Tudo somado. Perfeito. R$2.600. Quanto que isso custa para o inquilino? Vai de 8% até 15% desse valor. Então, 8%. Bem- vou bem colocar a simples e média prático. 10%. R$260. Isso. Ele paga isso mês a mês. Durante o contrato de locação. R$208. Exatamente. Dá conta aqui, Se for R$2.600. R$208. Então, Pô, isso que é aí é um 200 contrato de 30 Pelo contrato meses. de um ano, né? Isso. A E gente é faz renovado, anualmente e renova Ao automaticamente. contrato de 30 meses, multiplica isso aí por 30, Fabiano. Aí, no caso, 30 Não, meses. 208 por 30 meses. Não, só para eu saber que Não, é não por mês a mês. Não.
Esse valor não é por mês, não? O quê? Os R$208? É por mês, é por mês. É por Então, mês. 208 Vezes 30. vezes 30. Vai custar quanto? 6.240. 6 mil. Vai fazer um seguro-fiança disso aí? Um seguro-fiança de uma alocação de 2.600 é no mínimo uns 10 mil. Pois E ele só Ainda tem faz. esse custo menor, né? E ele só parcela menor. isso aí. Pois é, isso eu tô calculando se o cara ficar, por exemplo, Os os 30 meses. Se o 30 cara meses. fica 1 ano ou 2 anos e faz uma Rapaz, rescisão. eu tenho que dar... paga pedir até menos do que desculpa, isso. porque é tão prático que às vezes o cara não prático acredita. demais, Mas isso aí Exato. é esse o valor e tá, Tem- tudo garantido, Tem cara. muita gente que fica, caramba, isso é muito bom. Isso é muito Então bom. quer dizer, se eu opa. anuncio. Vamos lá, né? Eu tô indo pra prática agora. Vamos lá. Se eu anuncio. Não, se eu anuncio. É 8%? 2.000. Fabiano, é 2.600. Não, é. De 8% a 15%. De É 8 a porque vai 15%. depender do. Depende do cara. multiplicador, É. né? Como é o nome do... Arantes. Bota aí na tela, Se por você gentileza. Vai mostrar aí, facilitar. Isso. Agora, pra Neto, nós. vamos lá. Então, se eu tô anunciando um imóvel por Passa aí. R$2.600, é R$200 o negócio, eu posso alugar por 2.800, porque o cara vai pagar de todo jeito. Sim. Então, eu já embuto esse valor no aluguel e eu pago a queda de pago. Eu, como administrador. Próximo Você Deus. como administrador. Lembra que eu te falei que o processo ele corre em paralelo? Sim, Então, quem vai fazer esse pagamento é direto o inquilino. Entendeu? entendi. A gente tem algumas outras modalidades. Mas eu não boletos, posso tudo pagar mais. por ele, não? Eu ficar pagando por ele? Faz Cara, a contratação e, é eu cobro no recibo do aluguel? Você pode cobrar tranquilamente, mas aí é o que eu te pergunto. Eu posso botar É lá, mais 2.600 aluguel, mais R$200 de crédito pago. Eu entendo isso daí totalmente, mas como eu te falei, a gente vai fazer uma operação em paralelo, certo? Fazendo essa operação em paralelo, para quem que eu vou cobrar se tiver qualquer tipo de problema? É do inquilino. Não, porque quem é que tá pagando? Se foi você. Na verdade. Tu tá entendendo? É verdade. É Você- porque a contratação, na verdade, é Exatamente. sua com o inquilino, né? Exato. Sou eu que tô Por isso pagando. que eu só libero para imobiliária depois que ele já acertou comigo. Ah, Entendeu? ele Então, acerta E hoje, tudo. eu só libero para você fechar o contrato com ele se ele já tiver acertado tudo comigo. Eu só Entendi. libero ele por aí. E paga como? Como é que ele pode pagar? Ele pode pagar da forma que ele achar conveniente. A gente hoje tem um meio multipagamentos que ele pode pagar por Pix, ele pode pagar por boleto, ele pode pagar por cartão, ele pode pagar por recorrência. Isso durante Dois o contrato de Recorrência, locação. pra quem não sabe, é que se você ia fazer um Isso. contrato, não fica aquele valor Não pesado pra compromete tirar, o né? limite do cartão. Todo mês ele faz lança. uma captura mês a mês. Eu tô na academia, ela é recorrente. Todo mês ela lança o valor da Isso, prestação isso. sem poder acumular Perfeito. tudo. Para comprometer o limite do cartão. Exato. Pra não E isso, comprometer. isso pode ser dividido durante o prazo contratual. Isso normalmente a gente faz em 12 meses. Ah, em 12. Você divide A por gente 12. faz anualmente. Por quê? Se eu fosse fazer esse valor inteiro, como a gente fez o exemplo aqui de 30 meses, fica um pouco mais oneroso. Então, para eu fazer aquilo ali em 12. Então, a gente faz mês a mês, porque todo ano a gente também considera os aumentos que aquele... Isso, os É, reajustes. tem um reajuste, Então, né? na verdade, se for mês a Exatamente. mês, vai ser por 30, não? Não, vai ser, Ah, a gente faz por mês a ano. mês por Isso, 12. Então, se isso, vocês por fazem o 12. parcelamento em Quando 12... tem o passa- aniversário do É contrato, igual, de renovação. é igual, do é valor igual, da- é igual Exatamente. o fiança, o seguro fiança. Nisso muito a gente se organizado. assemelha. É. É como a gente fala, a gente se cobrança. encontra em alguns pontos, É. mas não em todos. Então, como ele perguntou assim, quanto que paga em relação por isso daí, aí estão nossos planos aí na tela. Vai de Nessa? 20 vezes até 40 próxima vezes. tela? Na próxima tela, Pois a não. gente tem em relação aos custos. Eu acho que mais um ali. Ainda não, a gente vai chegar, não tem problema não. Ele bota aí, quando ele achar, ele coloca. Mas Isso. assim, eu até agora não achei Isso é toda a nenhum história, ponto- né, da gente. não achei- Aí, né? Isso, perfeito. Pronto. Valor da Hoje, o garantia. custo para inquilino, ele vai de 8% até 15% do valor locatício. Né? A cada plano que a gente pode... esse plano, tem muita gente que pergunta assim, esse plano, é vocês que escolhem? Não, é a imobiliária, mediante o valor do eu sempre imóvel. escolheria 40, ele vai pagar 15% do valor. Isso. Se você escolher sempre 40, beleza. Ele vai pagar 15% daquele valor. E essa flexibilidade aqui, sabe por que é, Fabiano? Vamos lá. Se eu tenho um aluguel, por exemplo, de 10 mil reais, eu peço 20. Porque aí se eu vou pedir 10 mil a 40, pô, eu tô falando de Onera muito, né? 400 mil reais, entendeu? Exato. É loucura isso. Exato. Então eu jogo pra 20. Agora eu tenho aquele aluguelzinho de 1.000 reais, de 500 reais, uma salinha comercial de 500 reais. Aí eu posso pedir 40, porque Exato. é uma garantia tranquila. Dá mais robustez, mais solidez Isso. a tudo que possa vir a Até acontecer. promover uma ação de 500 reais, bicho, eu preciso ter pelo menos um valor, um montante alto para poder compensar um processo. Exato, exatamente. E essa também flexibilização também vai muito do perfil, porque tem muitas pessoas que querem fazer um aluguel de algo mais popular por um valor um pouco menor. Então, a gente dá essa flexibilidade justamente para que você trabalhe da melhor maneira possível com a tua carteira de produtos.
né? Imóveis de maior custo, maior valor agregado. A gente sempre fala que tem uma robustez maior de aí garantia. Aí vem na minha cabeça já um raciocínio. Por que 20, 25, 30, 35, 40? Quer ver um caso? Você imagina você ter um inquilino que diz assim, cara, eu preciso que você me construa uma loja para mim. Uma BTS. Aí faz um BTS. Aí você pode até não fazer o BTS, mas estabelecer em contrato essa para quem não essa conhece, garantia. pessoal, é locação Beauty to Suite, que é uma locaçãozinha Sob super medida, especial, sob medida, atípica aos contratos de locação. Vamos dar exemplo. Eu quero alugar para a loja de Neto, a loja de roupas. Um banco, eu quero alugar para um banco. Um banco e tal. Sim. Vamos imaginar. Aí o cara falou, qual é a garantia que eu tenho? Não tem problema, eu faço uma garantia. Quantos meses são o contrato? 30 meses? Então, 30 vezes o valor do aluguel. Por quê? Porque aquele valor que eu recebo por mês, ele vai abater no meu investimento. Isso aí. Então, é um BTS não típico, é atípico, mas garanto da mesma forma. Exato. Tudo bem que Exatamente. contratos maiores, muito grandes, talvez possa fugir. Mas nesses contratos aí que você fala, Isso. vou alugar uma loja de 10, Mais 20, 30 comuns, mil. né? Porque o cara vai Sei lá, construir mais usuais. vai construir para atender o inquilino. Qual é a né? garantia Então, do cara? Vou investir aquele valor de cara para construir o imóvel, porque eu sei que eu vou receber 30 meses de aluguel naquele valor e vai me trazer de volta a remuneração que eu pretendo, tudo certo. Como é que eu vou garantir? O cara não tem problema, faz um crédito pago, garante 30 vezes o valor do aluguel, porque na hora que faz isso já tem aqueles 30 vezes garantida. E hoje a gente tem esse objetivo de trazer essa novidade para o quanto mais possível pessoas, né, serem parceiras nossas, justamente porque é um benefício muito bom. Quando a gente também faz essa parceria, Marcos, isso é muito importante até, que o pessoal já está conversando contigo, isso é muito importante até te falar. tem perguntas aqui. A gente dá muito suporte em marketing também. Muito suporte em marketing para ações Verdade. comerciais, para a gente mostrar que a gente é um parceiro, que a gente é diferenciado, que aquela imobiliária, que aquele corretor são diferenciados, a gente está trazendo mais tecnologia para o mercado e mais comodidade. Então, hoje, eu vi muitas pessoas até falando de exemplos do dia a dia, falando que, caramba, como é que eu não sabia disso? Isso vai acabar com o meu problema aqui que eu tinha anteriormente de demandas jurídicas, de demandas, vamos dizer assim, de demandas contratuais, até de inadimplência. Para fazer uma captação com os próprios proprietários. Eu já conversei com proprietários que não sabiam como é que a nossa garantia operava, para que eles se sentissem mais confortáveis, até para aquela imobiliária, para aquele corretor, utilizar a nossa garantia. Tipo assim, Né? a imobiliária está fazendo como? Não, está estacionando com a crédito pago. Mas eu quero saber como é que a crédito pago opera. O que é isso? O que é isso? O que é que isso me garante? Então, daí, muita gente mesmo no mercado, e é natural, porque, como a gente falou, é um processo de reeducação. Então, a gente precisa falar, firmar, refalar de novo, enfim. Tem que repetir várias vezes. Para tirar o modus operandi que já vem acontecendo há muito tempo. Exato, né? porque isso tira esse estigma. Então, assim, tem muitas imobiliárias hoje que às vezes, caramba, tá há tanto tempo no mercado e não trouxe uma novidade. Não, novidade, entendeu? Não, a lei ela vicia a gente, né? Como eu falei, a lei 91, a gente tem Sim. aí esse trabalho que ninguém apresentou uma oportunidade como a Credipag está apresentando para o mercado. Ela encontrou realmente um nicho ali do mercado, então a gente está viciado naquilo ali. Não conhecia, também nunca me dei a oportunidade de conhecer isso. Isso é uma crítica que eu estou fazendo para mim, né? Para o meu próprio negócio. Isso é muito bom, porque, assim, seguindo esse exemplo, tem vários outros. Eu dei uma viajada aqui pelo interior do estado, tem muita gente, às vezes, que nunca nem tentou ouvir falar de outra coisa. Quando eu chegava Nem se dá oportunidade. Acha que não é para Exato. ele, que é só para quem é grande. mas a praça aqui não comporta. Olha Cara, toda a praça comporta esse produto. Toda é só praça. mudar a filosofia, né? Basta mudar a filosofia, basta mudar a ótica. Eu faço sempre um paralelo quando eu tô em contato com esse pessoal, que é tipo, cara, você tem hoje, todo mundo tem um smartphone hoje na mesa. Anteriormente, quem é que tinha? Isso nem era imaginado ter utilização. Meu pai tem 77 anos, ele usa um smartphone. Então, ele nunca teve a necessidade de usar, mas ele hoje tem, porque a tecnologia avança e a gente precisa se atualizar. A gente agora falando de delivery, com a pandemia isso só se acelerou, né? Várias outras empresas estão fazendo já o seu próprio sistema e tudo mais, coisa que a gente precisava antes ligar para poder pedir, videochamada. Hoje o trabalho híbrido está sendo uma crescente hoje. Então tudo isso é novidade. Por quê? Porque o mercado começa a demandar e você começa a se reeducar. Então, hoje, né, a gente não precisa ficar estacionado no que é tradicional. A gente tem outras coisas para poder trazer. Tem mais novidade. Quer uma coisa? Pode falar. Não, eu ia só fazer um paralelo com o próprio Guilherme, que ele teve aqui. Eu assisti a entrevista do Guilherme. Foi muito boa. comentada essa.
vários insights que ele trouxe, né, justamente disso daí. E ele falou justamente da nossa inserção no mercado, sacudindo Falou, verdade. o que tem de tradicional aqui. Então Indo direto essa... na dor. Exato. Na dor do cliente, na dor do Exato. corretor, na dor da imobiliária. Porque você sente a oportunidade e sente também a necessidade de mudar, de trazer alguma coisa a mais. O próprio Marcos estava fazendo aqui um testemunho, né? Isso, exatamente. Porque a gente tá viciado naquilo ali, na operação, no dia a dia. E às vezes vocês botam aquela viseira de burro, né? Que só olha pra frente e esquece do que tá acontecendo do lado. Então, aí você às vezes tem lá a tua relação de imóveis desocupados, que tu tá tendo problema de alugar. E aí você não sabe por que é, você fica achando que é só o preço. Na verdade, não é só o preço, não é o imóvel. Às vezes é a dificuldade do inquilino. Poxa, eu quero alugar, eu posso pagar, mas eu não tenho a fiança, eu não tenho a garantia. Apesar que é uma minha próxima pergunta, viu, Neto? Eu queria falar é sobre a 12.102, a nova lei do inquilinato, que ela prevê a locação sem a garantia. E onde é que a Credipago entra nessa história? Mas falando dessa questão, aí você tem a Credipago, você tem a Credipago como opção de mercado, que você vai na dor daquele cara, porque olha, a primeira dor do cara que quer alugar o imóvel é poder pagar o aluguel. O cara pode. A segunda dor, encontrar uma garantia, porque as garantias que o mercado, que a lei oferece, a caução, que quase ninguém aceita mais, né? Frágil, a caução é muito frágil. Aí pula pra figura do fiador. Poxa, eu tô morando em São Paulo, eu sou de João Pessoa, eu tô morando em São Paulo. Eu vou pedir fiança pra quem? Pra meu pai que mora em João Pessoa? Ninguém vai aceitar. O cara quer um fiador lá, porque se ele for executar o imóvel, ele vai executar no domicílio do imóvel, que tem que ser em São Paulo. Então, eu não tenho fiador lá. Eu tive esse problema quando eu fui morar fora. Pois é. Aí eu vou pro seguro fiança. Caríssimo seguro fiança. Caríssimo, assim. Enquanto a Credipago tem um valor de até 15%, a seguradora começa a partir de 30%, ou seja, é quase o dobro, né? Sim. Aí eu vou pro título de capitalização, o cara me pede 12 vezes o valor do aluguel mais as taxas, ou seja, eu tenho que ter, sei lá, eu vou fazer um aluguel de 5 mil reais, eu tenho que ter no mínimo 70 mil que eu tenho que dar pro cara. É inviável, tenho que dar pro cara. Aí se eu tô falando uma pessoa física, se eu for uma pessoa jurídica, aquilo ali é meu capital de giro, eu fico com aquele valor bloqueado lá durante... É inviável. Por então isso que todas elas ainda não atingiram na dor e sanaram, né? Exato. Então vocês estão indo contra a maré, já fazendo a coisa é um acontecer, oceano né? bem azul pra gente poder nadar nisso daí. E é como eu falei anteriormente também, tem concorrência hoje. Existe concorrência, ela é saudável pra isso. Justamente... Da Credipago? Tem concorrência hoje. A gente tem várias outras empresas tentando fazer a mesma coisa. Tentando. Porque algumas outras empresas, elas fazem como se fosse a intermediação. Você paga para a empresa repassa. Entendi. Essa intermediação, na minha opinião, aí eu sou falando como pessoa física, eu vejo com muito problema porque é um terceiro no teu processo. Então, se houver qualquer problema no repasse... O terceiro tem que estar envolvido na ação. Se houver qualquer problema no repasse, toda a cadeia se prejudica. É verdade. Toda a cadeia se prejudica. Toda ela. Então, essa intermediação, para mim, é o meu ver, a minha percepção do mercado, ela é muito prejudicial. Porque ela tenta jogar um jogo da qual ela não está preparada. Não está preparada. Porque ela opera também tem a questão de funding próprio. Então, quando você opera com funding próprio, você precisa também desse resguardo. Mas até onde esse funding ele suporta? Ele supre. Entendeu? Então, hoje também é uma nossa força. A gente tem um parceiro estratégico como a Loft, juntamente com a BTG. Isso. A gente tem esse reforço, essa segurança para o mercado. Hoje é BTG, cara. Pô, Deus, exatamente. É loucura. A gente é traz o maior, respaldo. acho que é o maior, né? Um dos maiores do Brasil, porque é um banco de investimentos. Pois E não é à toa que se associou a Credipago, tem hoje participação. Tá junto, né? Tem junto com a Loft, que também tá junto com a gente. Vou fazer a pergunta que, assim, Fica à vontade. o empresário, o empreendedor fica pensando, e se for assim, se for assado? Eu pensei aqui agora comigo mesmo, em sede de negociação, naquela disputa ali, faz um valor melhor, vamos negociar isso, vamos negociar aquilo. Eu tenho a entender que talvez fosse possível até os proprietários, até para se resguardar e garantir aquele valor por o tempo de recebimento de aluguel, tentar negociar até esse custo, né? Que tem um custo para você fazer. A gente fez a conta aqui, 2.600 custaria R$208 por mês, mas o cara se encontrar um inquilino ou se quiser alugar de forma mais rápida, tentar já negociar esse valor, descontando um pouco a mais no aluguel, mas dizendo assim, ó, eu faço esse valor se você fizer uma garantia. Com a garantia e X. eu gostaria que fizesse pela Credipago. E até a imobiliária conduzir isso, porque no final das contas, quando a gente fala aluguel, tem uma coisa que ele pode ser prolongado ou pode ser até efêmero.
Em pouco tempo o cara fez um contrato, aí deu algum problema, o cara já sai. Isso é natural. Você contrata uma residência, um apartamento, uma loja, e o cara começou ali, daqui a pouco o cara se mudou, deu um problema. Enfim, quando você faz isso e se garante, através de um sistema como a Crédito Pago, você, de certa forma, você está preservando aquele valor que você deixaria de Para o ganhar. proprietário, E né? esse Para o ponto é muito cliente. bom, porque aí vem no lado do inquilino. Se ele cancela, tem algum problema dele, né, ter que cancelar ali aquela multa contratual, que está englobado, como a gente viu ali, nos custos de saída, mas os valores que eles tiverem em aberto conosco, então, exemplo, ele fez uma locação ali de 1 ano, ficou 6 meses. Claro, vai ter a multa contratual, isso a gente tem faz a cobertura. Mas esse valor em aberto que ele tem conosco, a gente ressasse. Então para ele também não sai nesse ônus. Se ele pagou no cartão de crédito... Vocês devolvem, né? Aí vocês Isso. cancelam os lançamentos. Isso. Se é cartão de crédito, a gente cancela os lançamentos e faz o estorno. Se né? o cara pagou à vista, o Se contrato ele pagou eu ia à falar um vista, a negócio gente faz importante também. aqui. Fiz o contrato 12 meses. Por algum problema, algum motivo, né, que saiu o cara falou, eu vou Rescindir, pagar normal. logo. Rescindiu, tranquilo, acerta tudo. Mas aquele valor de garantia que eu Aquele que Me está comprometido no meu comprometi. cartão, aquele Vamos lá. valor que eu já paguei no boleto, aquele não Pix faz que eu já fiz. necessário, porque a Crédito Pago não mais vai Exato. continuar garantindo e vamos devolver Exato. o valor. A gente faz Olha, esse ressarcimento proporcional. É um negócio assim. Você imagina o trâmite de uma imobiliária fazer isso, um corretor É. de imóveis mexer para lá e mexer para cá. Você quer ver o maior adendo que a gente faz isso daí? É também como a gente rentabiliza até a própria carteira de locação das próprias imobiliárias. Além daquilo tudo que a gente falou, eu sempre falo isso para todo mundo, a gente paga para que vocês trabalhem conosco. A gente também comissiona. Existe uma variante de Existe uma comissão. política, tem uma política. Existe uma variante de comissão, tanto para corretores, né, para a sua equipe de corretagem e tudo mais, quanto um percentual daquele valor que está sendo pago ali por mês a Para mês. estimular também, né? Exatamente, como cashback ali para aquela É imobiliária. um estímulo ali para Então, você a trabalhar. e imobiliária acontecer. fez ali, sei lá, 10 mil de contratos de locação por mês com vocês, ela tem um cashbackzinho ali, um Tem, a crédito. depender do plano que ela fez, a gente tem um percentual que a gente repassa em retorno para a própria imobiliária para rentabilizar legal. mais a carteira. Na realidade, não Legal. se faz crédito pago sem corretor e sem imobiliário, não é verdade? Exato, É. Então, exato. Não se Para faz. mim, o cashback maior é esse. Sendo bem Exatamente. honesto. Não Porque faz. se eu tenho uma ferramenta que é possível viabilizar o meu trabalho, Exato. como corretor, como dono de imobiliária, essa ferramenta tem que ser parceira minha, até porque eu estou colocando a parceira Crédito Pago dentro Exato. do rol da minha clientela. Então, nada mais justo que a gente tenha essa reciprocidade, né? Isso. E para o próprio proprietário, né, também. Ele saber que tem uma garantia robusta, né, ali garantindo todo aquele imóvel, aquele patrimônio. A gente está falando de patrimônio. Então, assim, ele precisa de robustez, ele precisa de solidez nesse processo, né? Então, como eu falei, eu fiz reuniões com proprietários que não sabiam como é que a gente operava, né? Eles já me secaram de perguntas em relação a isso. E como é que a gente faz? Em relação da inadimplência, como o Marcos perguntou, é o que mais nos perguntam. Então, a gente, como falei, a gente deixa o processo mais humanizado possível. É tanto que a gente é selo RA 1000 lá no Reclame Aqui. A gente responde todo Isso mundo. É importante. Quer Isso é dizer que vocês importante, respondem qualquer Isso. reclamação. A gente responde a E estão tudo. ranqueados ali, né? RA 1000. A De gente forma recebeu positiva, esse né? selo, exatamente, porque a gente entra realmente nessas demandas. Se a gente vê qualquer tipo de crítica, qualquer tipo de problema, a gente tenta entender Parte o lá para máximo- resolver. Exato, o máximo possível. Até avaliações em Google, tudo mais. Se a gente tiver qualquer coisa negativa, a gente busca de fato ir atrás para poder resolver. Porque é muito ruim quando você sai com a má impressão, né? E podem existir N problemas nesse meio desse processo. Ninguém é, perfeito, normal. é Em normal. relação ao locatícia, você tem um embróliozinho no final, durante. É normal. Normal, exatamente. Mas nem todo mundo vê assim. É engraçado, é curioso, nem todo mundo vê assim. Mas mesmo existindo isso daí, a gente se dispõe de todas as formas para poder tentar ajudar. Para poder fazer com que, mesmo existindo aquele problema, você saiba pelo menos com uma impressão melhor que a gente deu a importância para poder resolver. Isso vem da humanização do processo inteiro. É tanto que a gente falou de outras empresas que fazem semelhante a nós. Mas muitas delas não fazem esse atendimento presencial, como você bem falou. Perfeito. Essa relação pessoal, ela ainda precisa existir. Por Tem mais que existir. tecnológica que confiança. Que seja o exatamente. processo, tem que existir. Exatamente. Esse olho no olho, ninguém... Uma vez que ninguém você compra conquista aí. isso com o cliente, com seus parceiros, aí Exato. passa a ser cobrado pela sua agilidade, pela sua
qualidade no atendimento. Prestação Aí de sim, serviço, pela aí a sua prestação de instituição. serviço você se utiliza de meios e parceiros para agilizar Exato. o movimento a cada Mas que possa acontecer. Mas esse atendimento presencial, a gente tá aqui olhando, conversando, explicando, estudando, porque antes da gente estar aqui botando a cara para o público, a gente passa um bom tempo estudando a lei do inclinato. Isso. Então a gente se torna, como você falou, especialista naquilo. Especialista. Aí, Neto, aí falando de lei agora de inclinato, Vamos deixa eu lá. te perguntar. Agora ele se animou. Não, é porque tem aquela pergunta da lei nova, 12.000, a atualização em 2009, Sim. que ela criou lá o artigo 59, que é você fazer a locação, a possibilidade de você fazer a locação entre locador e locatário direto sem garantia. Uhum. Né? Aquele despejo por liminar, você calciona os 3 vezes o valor do aluguel. Então, o proprietário fez a locação do imóvel para o inquilino com a crédito pago. Aí, então, a alocação, o contrato, ele tem uma garantia. Né? Então, como é que eu faço para eu usar do artigo 59 para poder ter esse tipo benefício? de contrato, Da Essa é uma exoneração. questão os contratos comerciais processual fazem prática. os contratos comerciais Fala da fazem exoneração, então. Isso, aí eu tenho que pedir a Perfeito. exoneração, porque o contrato de vocês com o locatário e o locador, ela tem a possibilidade da exoneração. Exato, perfeito. Isso é um tema muito bom, porque dentro do nosso contrato com o inquilino, a gente cita não só isso, mas também a falta dos nossos pagamentos. Então, exemplo, se ele para de nos pagar, o que é muito incomum, porque ele já paga na largada, né? Antecipa, né? Mas exatamente, se existe algum problema, a gente também entra em ação, porque se ele não está nos pagando, vai gerar um problema com você daqui a pouco. Então, Porque são sinais. automaticamente... O endividamento, ele dá sinais, né? Ele dá sinais. Então, basicamente, o que a gente faz? Ele começou a dever a primeira vez, como a gente falou ali, houve a primeira inadimplência. Os primeiros 15 dias a gente deixa humanizado, né? Considera que é um deslize, a gente faz o pagamento para a imobiliária com tudo certinho, multijuros, tudo incluso para aquela data, a imobiliária vai dizer como é que ela quer receber, se é por TED, se é por boleto, o que for, né? A gente faz todo esse trâmite. O repasse, né? Exatamente, como é que é feito. Daí ele fez de novo, ele ficou inadimplente mais um mês, né? Já muda o prazo. A partir do momento, vamos dizer que o vencimento é hoje, amanhã você já pode comunicar a mim. Com 5 até 6 dias úteis a gente efetua o pagamento. E a gente já está vendo que ele já não é mais um cliente saudável para a tua carteira. Então, quando chega na terceira vez que ele faz isso, né, a gente pagando por ele, porque quem é que não pode se prejudicar com isso? Imobiliária ou o corretor e proprietário. Isso, é o proprietário, na verdade. Exatamente. Mas também a imobiliária e o corretor por conta da credibilidade. Né? A gente se importa com essa variante no processo. Então, feito isso, mais uma vez, quando chega na terceira vez, a gente já emite um comunicado para ele. Olha só, né? Já é a terceira vez. Notificação já. Já é quebra de contrato. Né? Para o contrato de locação já é quebra de contrato. Já é infração contratual, exatamente. Né? Cláusula já é motivo de infração, de rescisão por infração. Exato. Aí daí a gente já manda, ó. Ou você regulariza os pagamentos conosco ou com o pessoal, ou você vai assumir nova garantia, a gente vai sair e você precisa entregar o imóvel ou trazer nova garantia para o processo. Ok. Ele recebe isso. Lembra que a gente pede os dados de contato? Sim. Justamente para isso, para a gente poder fazer o aviso, o ali, informe, né? O aviso. E também para a imobiliária, tá? A gente faz esse aviso para ambos. E aí, quando é feito esse aviso, a gente tem a R no e-mail, tudo certinho. A gente faz esse aviso, feito esse comunicado, vai correr os 30 dias, a gente vai perguntar, e aí? O que nunca ocorre é o inquilino vir e dizer que vai assumir nova fiança ali, nova modalidade de garantia. Mas, dado o exemplo, né, caso assuma uma nova garantia, a gente diz, beleza, perfeito, faça uma... Mas isso vai à aprovação do proprietário, né? Vai da aprovação. Se ele quer. Exato. Então, eu vou tirar a crédito pago e vou colocar José aqui. Exatamente, quando dá a operação da imobiliária. Se eles tiverem interesse, beleza. Rapaz, uma vez que você entrou na crédito pago, você sair Se eles têm interesse, ok. A gente vai pedir um aditivo contratual, vai especificar qual é a nova garantia que vai assumir e aquele inquilino que está em débito conosco, ele precisa pagar todos os valores em aberto que a gente fez de pagamento. Certo. Aí a gente sai. Aí você exonera-se, aí no caso eu quero despejá-lo. Aí é o caso contrário, é quando isso não acontece, ele não apresenta, ele nenhuma não fala garantia, nada. fica nada, Exatamente. aí você adianta os 3 aluguéis para calcionar. Exato, e a gente faz... Eu peço ou você pede judicialmente? Hoje, a gente está deixando essa demanda direto com as imobiliárias porque elas têm o próprio jurídico. Existe um planejamento nosso para a gente assumir esse jurídico. Né? Já está em pivotagem. Vai evoluir nesse sentido, né? Vocês já fazerem isso já direto. Já está sendo pivotado, isso aí ao longo do Brasil. Né? Alguns imobiliários já têm acesso a isso.
a gente assumir essa demanda jurídica. Mas hoje a imobiliária mesmo que faz. Daí, feito isso, a gente faz o depósito da caução, orienta todo o jurídico nesse processo todo, né? O nosso departamento jurídico fica à disposição da imobiliária para tirar todas as dúvidas. Eu, como executivo, eu faço essa intermediação, a gente faz reunião. Porque isso é importante, Fabiano, porque às vezes o corretor ele não é advogado, cara. O corretor autônomo diz, como é que eu vou fazer isso, meu Deus, fazer essa e tal. operação de recuperação é muito alto também. Tudo alto. Então, a gente tem um judiciário muito alto, muito custoso ainda. Custoso, também, mas isso aí a Credipago, ela já está assumindo tudo. Isso. Inclusive o valor que você tem que calcionar, porque aí o despejo, segundo a lei, com 15, 20 dias, você está tirando o cara do imóvel sem ter audiência, Fabiano. Olha que fantástico, Marcos, cara. eu vou dizer Existe mesmo casos aqui, inclusive de estados próximos, que tiveram nesse prazo, recuperaram o imóvel nesse prazo. Não, a gente consegue. Com 40 dias já chega lá o caminhão judicial, o caminhão do oficial de justiça, tira as coisas do cara, coloca o depósito judicial e o imóvel é retomado e dado ao proprietário. O processo segue com o inquilino de cobrança. Não morre a ação, não. Segue com o inquilino. Exatamente. E aí um ponto muito bom. Esses honorários advocatícios, todas essas tudo custas, isso está coberto dentro da nossa garantia. Olha, esse episódio com o Neto da Credipago, fantástico. Eu acho que a gente... Eu nem perguntei nem a metade. Deu até uma ideia aqui, viu? Se Neto topar aqui a ideia, e obviamente fazer o seguinte, a gente depois marcar um outro episódio para fazer um contraponto. Claro. Um cara que está há bastante tempo no mercado atuando, um dono de imobiliário, um cara que está arraigado exatamente com aquele modus operandi, né? Muito um cara bom. do mercado, mostrar, olha... Na prática, falar alguns problemas que são enfrentados no dia a dia de fiador, de documento, de análise e tudo. E aí o Neto fazer o contraponto, claro, como seria fazendo na Credipago. É uma simulação, bacana. É. Bater um papo, discutir. Muito bom. E aí Marcos vai tirar da cachola aí mais 1000 perguntas que ele tem. Que ele tá eu amo as perguntas dos advogados. A galera que está nos ouvindo, nos assistindo, também tem um monte de perguntas. Manda pra gente aqui através do nosso marketing aí, bota lá no YouTube. Nosso direct também, no Instagram. Que é Open House Cash, nosso canal no Instagram, nosso canal no YouTube, no Open House Podcast, que pode colocar também no canal de cortes. Pode. O direct. Tá bombando, o canal de cortes tá bombando. E nos comentários dos vídeos. O pessoal tá bom. gostando bastante, comentando lá, viu, Fabiano? Isso é muito bom, porque dá engajamento pro nosso canal e tá sendo muito, essa semana muito a gente teve muita gente que deu feedback bastante positivo, outros criticaram de forma propositiva. Isso. A gente pode criticar, pode falar bem, pode falar mal, ajuda a gente a crescer, ajuda a gente a evoluir e a trazer convidados tão importantes como o Neto da Credipago, que assim, está aqui nos expondo uma nova possibilidade de fazer o trabalho da locação para aqueles que desistiram da locação, para quem está assim, desgostoso da locação, voltar a ter novo ânimo, para quem já trabalha e é consolidado para facilitar a vida na imobiliária, no corretor de imóveis, e para você, proprietário, que vai atrás de um corretor, de uma imobiliária que tem a Credipago como parceiro, não é verdade? Exatamente. Você, como investidor imobiliário, que tem lá muitos imóveis e quer contrair renda, né? Quando você compra um imóvel, tem vários imóveis, você quer contrair renda com aquilo ali. Exato. E aí você, às vezes, se habilita a fazer isso sozinho e fica com dor de cabeça, porque administrar imóvel é administrar problema. Então, contrata um profissional, um imobiliário, até um corretor capacitado de verdade, e tenha como parceiro a Credipago. Eu aqui tô... Já é. Coisa boa. Um brinde a Credipago. Um brinde a Credipago. Gostei. Obrigado a Credipago. Eu quero agradecer a Neto. Pedir para você dar suas considerações finais, deixar como é que a gente entra em contato com você. Claro. Eu vou fazer aqui um jabazinho. Dizer o seguinte. Neto, aqui na região Nordeste, que você atua, né? Nordeste. Nos atendeu muito bem lá na Terra Viva Imóveis, lá com o Marcos Benjamin. Também está encantado. A turma dele lá do Rio de Janeiro disse: eu quero saber mais sobre isso, quero fazer a coisa acontecer. E para você que está em todo o Brasil, nós aqui no Nordeste temos o Neto da Credipago, mas também temos outros representantes. Isso. Porque a Credipago está em todo o Brasil. E eu queria que você deixasse aqui para os nossos ouvintes, nossos telespectadores. Claro. Nosso contato, seu contato, aliás, onde procura, como onde é que a gente acha, né? Perfeito. Onde é que a gente acha? DDD 41 99218 9966. Esse é o meu contato. DDD 41. Isso. 99218 9966 é o meu contato. Fala direto comigo. Certo. Nas redes sociais, @JN Credipago PB.
né? Arroba JN Credipago PB. Exatamente. Tem e-mail? Exato. Tem também, Jaceguai Neto, é meu nome, tá? Jaceguai Neto. Jaceguai Neto, jaceguai.neto, arroba credipago.com. Né? Então, assim, tem 3 maneiras de entrar em contato com o Neto. Isso. E vai buscar informação sobre a Credipago, agenda Isso. uma visita. Exatamente. Neto vai lá, Só explica falar tudo, comigo, organiza tudo e a vai gente ter entra em contato. Credipago na sua empresa, Credipago no seu negócio. Então, ó, Exatamente. pessoal, gostou? Eu adorei. Posso cara. marcar outro? Tô Com vendo aqui. certeza. Vamos agendar. Agora Fico à essa disposição. foto de Neto aqui é feia. Ave Maria. Olha só. Atualiza a foto, meu Bem amigo. mais novo. É. Esse aqui é aquele. Tá tomando aquele remédio do cara do Fantástico, Meu é? Deus do céu. Então é isso. Recado dado a vocês do Open House Podcast. A gente agradece demais, Neto. Mais uma vez, muito obrigado pelo seu apoio, pela Eu sua que confiança, agradeço. pelo produto e pela empresa que você representa. A Eu que Credipago está agradeço. com o Open House Podcast, o Open House Podcast está com a Credipago. E Marcos, vamos gravar outro episódio fazendo esse contraponto, que eu acho uma ideia fantástica. É bacana. E siga a gente nos canais, no YouTube. E ó, um grande abraço a você que nos prestigia. Até o próximo. Abraço. Tchau, galera.